Essa é uma história fascinante sobre o Yogi Yogananda e o seu mestre Yukteswar, que mesmo após desencarnar, ele respondeu ao chamado do seu discípulo. Em um momento de saudade, busca por respostas, Yogananda que se perguntava aonde estaria o seu amado mestre. O seu mestre então ele se materializou, assim como Jesus em sua forma etérea após a ressurreição. Yukteswar fez revelações incríveis, mas muito profundas, sobre a vida após o desencarne. E aqui nesse vídeo eu vou contar essa história para vocês. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Após o desencarne do seu mestre Yukteswar, Yogananda, que era um yogi indiano, um guru como muitos chamam, ele carregava no coração uma mistura de saudades e perguntas aonde estaria aquele sábio que iluminara tantas vidas. Será que agora ele repousava na luz eterna, unido ao bem-amado cósmico? Pensava ele, tentando acalmar ali o anseio da sua alma, tentando dissipar um pouco a saudade. E nesse estado de contemplação, Yogananda, que se encontrava em Bombay, na Índia, ele não sabia que estava prestes a vivenciar o encontro que traria respostas, conforto e uma visão profunda sobre a jornada após o desenlace. Certo dia, enquanto ele contemplava a paisagem através de uma janela aberta, algo extraordinário aconteceu. Sobre o telhado de um edifício muito alto do outro lado da rua, apareceu para ele e se manifestou uma visão de uma forma repentina e era impressionante. Era a figura de Krishna, radiante, a figura serena. E lhe assinava ali com um sorriso, inclinando a cabeça em um gesto de saudação, de reverência. Lembrando que Krishna é considerado uma encarnação divina, um avatar do deus Vishnu. Então ele sentiu que essa aparição de Krishna era o presságio de algum evento espiritual. Mas o que seria? Mesmo tomado pela elevação espiritual daquele momento, ele não conseguiu compreender totalmente ali qual era a mensagem daquela aparição. Sabe quando você fica com aquela sensação de que alguma coisa ali vai acontecer? Ele buscava entender isso. Passado algum tempo, Yogananda estava em um estado meditativo e ele viu ali uma luz fabulosa, parecia a luz do sol que estava transmutando tudo. E aí ele vê aparecer o mestre dele, Yukteswar, em carne e osso. E ele ouve o mestre chamá-lo, né? E ele fica surpreso, mas também feliz. E ele pergunta: "É você, mestre?" E ele responde: "Sim, meu filho, sou eu mesmo." Então o mestre vai explicar ali que ele estava num corpo de carne e osso. Embora para ele mesmo ele se via ali como um corpo etéreo. Ele explica que para a vista do seu discípulo era uma aparência física, tipo uma de terceira dimensão mesmo, em carne e osso. Só que ele diz então que para ele era um corpo etéreo. E ele explica que ele criou aquele corpo com os átomos, que era uma forma exatamente igual ao corpo físico que ele tinha em vida. Então ele vai contar como estava após o desencarne e vai surgir aí um diálogo muito interessante com o seu discípulo. Ele disse o seguinte: após o desencarne dele, ele não ressuscita no plano astral da Terra, mas ele vai renascer em um outro planeta de dimensão superior à Terra. Então ele começa a explicar que os habitantes desse planeta são melhores capacitados que a humanidade terrena porque tinham padrões espirituais mais elevados. E Yogananda pede para que ele conte mais sobre isso. Então ele diz que, assim como os profetas são enviados à Terra para ajudar os homens a diluírem ali seu karma físico, digamos, né? Então Deus o tinha enviado para esse planeta astral com a missão de Salvador. E esse planeta se chamava Hiranyaloka, ou como ele chamou também, planeta astral iluminado. Ele estava lá auxiliando seres adiantados a se desembaraçarem de seu karma astral e a se libertarem dos renascimentos astrais, ou seja, da reencarnação. Então, olha só, os residentes deste planeta, Hiranyaloka, eles possuíam já um desenvolvimento espiritual elevado, mas todos eles já tinham adquirido isso na última encarnação na Terra.
E aí entra o poder que é conferido ali pela meditação, de abandonar conscientemente o corpo na hora do desencarne, porque a meditação é como se fosse ali uma realização da unidade com o espírito. Porque na meditação, às vezes, a gente não mantém a consciência cósmica, a gente não alcança a consciência cósmica ainda, que seria a iluminação. Mas quando você está em meditação, no estado de transe, ali você tem uma conexão com o seu espírito. A meditação incessante, então, para quem medita muito, como exercício, vai permitir que a gente possa atingir o estado superior, se movendo nesse mundo, no astral, sem perder a percepção da fonte infinita. Na meditação mais profunda, a pessoa também pode dissolver ali os últimos vestígios do karma material ou terreno. Mas o karma aqui são muitas coisas, como as crenças, os erros que a pessoa realmente pode ter cometido, o ego que a gente não desenvolve ainda, para se abrir, para expandir a consciência. Então, são esses vestígios que podem ainda ser dissolvidos na própria meditação. E o Teshua, ele conta que os habitantes desse planeta, Hiranyaloka, eles já tinham ultrapassado as esferas astrais ordinárias, que são comuns para os habitantes da Terra, que normalmente é o plano para onde eles automaticamente vão. Até pelas suas próprias crenças, são atraídos para esse plano astral. Apenas devotos adiantados é que realizam com eficiência esse trabalho redentor nas esferas astrais. Lembre no início que eu falei, ele renasce nesse planeta como um salvador. Assim como Jesus, como Buda, ele vem para o planeta como um salvador. Então ele diz também uma coisa interessante, que a fim de livrar inteiramente a alma de todos os traços de karma astral, é a lei cósmica que vai impelir essas criaturas de aspiração mais alta para renascerem em novos corpos astrais em Hiranyaloka. Nesse planeta existem seres quase perfeitos, vindos do mundo causal superior. Então, para uma alma alcançar a libertação completa e se unir ao divino, à fonte infinita, ela precisa deixar para trás todos os desejos e apegos, inclusive as experiências agradáveis do mundo astral. E quando a alma ela para de sentir qualquer atração pelo mundo astral e finaliza o seu aprendizado no mundo causal, então ali são eliminadas as últimas influências dos desejos passados. Aí essa alma ela atinge o estado de total pureza, e nesse momento é que a alma ela consegue ultrapassar as barreiras finais da ignorância e se liberta completamente de qualquer forma de existência limitada, fundindo-se aí com o eterno, ou seja, com a consciência divina. Então, almas muito evoluídas como Yuteshua, que já não precisam voltar à Terra, podem renascer em corpos etéreos em planetas como Hiranyaloka para continuar o processo de purificação. Esse episódio, vivido por Yogananda na Índia, quase um século atrás, revela uma lição profunda sobre o propósito de nossa existência. Após a sua partida deste mundo, Yuteshua, ele foi levado a um planeta superior, ele foi impelido a renascer nesse planeta, onde a dedicação que ele teve à meditação, à evolução espiritual durante a sua vida física aqui no planeta, na terceira dimensão, prepararam ele para auxiliar outras almas em planos mais elevados. Esse relato nos inspira a entender que durante a vida, os nossos esforços para expandir a consciência podem nos conectar a possibilidades extraordinárias no universo. Nós não precisamos ficar presos ao plano astral ou às cidades regeneradoras. Podemos ser atraídos por esferas superiores ou até mesmo chamados a servir como guias e ajudantes em outras dimensões. Então, que essa mensagem inspire cada um de nós a buscar a evolução espiritual e a se preparar para um futuro de infinitas possibilidades em harmonia com a verdadeira luz divina que habita em todos nós. Muita gratidão. Eu concluo o vídeo de hoje. Desejo muita paz, muito amor na vida de cada um de vocês. Até a próxima.